Olá, eu me chamo Camilo. E eu me chamo Liana. Somos estudantes de Biologia na Universidade Federal de Santa Maria. Sempre temos oportunidade de aprender. Dentro ou fora de sua escola, Dentro ou fora de sua casa. sua cidade tem muito a ensinar. Por isso, toda a cidade ensina. A ciência nos ajuda a entender os padrões de ancestralidade e migração humana. A nossa espécie, Homo sapiens, surgiu em torno de 200 mil anos atrás. E é nos genes que podemos encontrar pistas confiáveis. E é no DNA que vimos uma nova dimensão para o estudo da história humana. Hoje vamos falar sobre a origem dos humanos modernos e suas evidências e ainda responder uma pergunta. Será que ainda estamos evoluindo? As mudanças evolutivas ocorrem, em última instância, pelo acúmulo de mutações novas no DNA. E é comparando a sequência de DNA de diferentes espécies que podemos investigar a história evolutiva. Através do sequenciamento de DNA, podemos entender melhor sobre o nosso passado evolutivo. Antes dos estudos genéticos, existiam poucas formas de investigar a origem humana. Uma era por meio de registros de ocupações humanas, como pinturas, abrigos, fogueiras e ferramentas. A outra, por meio dos fósseis remanescentes. Por esses fósseis serem difíceis de datar com exatidão, sempre houve especulações e conflitos sobre quando e onde os humanos se originaram. A teoria mais aceita pelos especialistas é da origem única, conhecida como hipótese de saída da África, onde afirma que o Homo sapiens surgiu em um determinado local da África e, a partir daí, se espalhou para outras partes do mundo. Os dados de DNA, eles fornecem suporte para essa hipótese. O DNA não está presente apenas no núcleo das nossas células. Uma pequena quantidade também está nas mitocôndrias. Ao contrário do DNA nuclear, o DNA mitocondrial é sempre herdado diretamente da mãe. Vários cientistas estudaram a diversidade do DNA mitocondrial humano. E os resultados mostram que os povos que habitam a África são bem diversos. Se o Homo sapiens originalmente vem desse continente, isso sugere que as mutações teriam tido muito tempo para se acumularem. Para muitos cientistas, isso é uma forte evidência de que todos nós compartilhamos um passado africano. Isso revela que as populações africanas são mais antigas que outras populações humanas. Então, quando algumas populações humanas fizeram suas malas e resolveram deixar a África, elas não levaram apenas sua linguagem e cultura, também levaram cópias de seus genes. Assim como a linguagem e a cultura, a distribuição atual de genes, ela retrata o padrão da imigração humana. Mas antes disso tudo, em nossa história evolutiva existiram outros hominídeos, diferentes do homem moderno. Esqueça aquela famosa imagem do chimpanzé, onde ele se torna em passos sucessivos um Homo sapiens. Ela está equivocada. Os chimpanzés não são nossos avós, eles também são netos. Netos de um mesmo avô que viveu há milhões de anos atrás. Nós, assim como os chimpanzés, somos organismos derivados de nosso ancestral comum. E, portanto, a figura que conta sobre a nossa história evolutiva é a árvore filogenética, mostrando que a evolução é ramificada e acontece a partir de um organismo ancestral que dá origem a organismos derivados. Assim, conectando indivíduos e populações por meio de seus ancestrais, vemos na história da humanidade que nossa árvore filogenética retrata as 8.000 gerações ou os 200 mil anos de nossa espécie. Nossos ancestrais deixaram fósseis e artefatos do passado, além de inúmeras características físicas e culturais. Assim, reconstruímos essa história que é importante para entendermos nossa origem. Lembra que comentamos dos chimpanzés e humanos serem netos de um mesmo avô? Então, há 6 milhões de anos atrás, no noroeste africano, uma população de primatas se dividiu em duas linhagens, e a partir disso essas linhagens começaram a evoluir independentemente. Uma delas permaneceu no ambiente de floresta tropical e originou os chimpanzés de hoje. A outra linhagem foi para ambientes mais abertos, nas savanas do leste africano, e originou o Homo sapiens. Já nossos parentes, os gorilas e os chimpanzés, eles permanecem até hoje na floresta equatorial africana. E o que ocorreu entre o antepassado comum e os dias de hoje? Além das primeiras espécies que compõem a trajetória da linhagem humana, os australopicíneos foram determinantes para o bipedismo, o andar sobre 2 pés. Lembra da Lucy? Pois é. E há cerca de 2 milhões de anos atrás, temos as primeiras espécies do gênero Homo surgindo no planeta, o Homo habilis e o Homo erectus. Por fim, os humanos arcaicos, também do gênero Homo, como o Homo neandertal e o Homo florensis.
Eles nos fazem chegar no que somos hoje, o homem moderno, o Homo sapiens, o homem que sabe. Após longos anos de evolução, estaríamos ainda tendo características sendo selecionadas? A nossa espécie ocupa quase todos os ambientes globalmente possíveis, desde o extremo calor ao extremo frio, de altas a baixas altitudes. Estarmos adaptados ao ambiente em que nos encontramos, com características funcionais a ele, é importante, para que essas características sejam passadas às sucessivas gerações. No Himalaia, a população tibetana é um exemplo de que as adaptações seguem acontecendo. Eles possuem um gene essencial para viver em condições com pouco oxigênio, permitindo viver com saúde e energia em uma altitude de mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Não é à toa que o Planalto tibetano é conhecido como o teto do mundo. Se um de nós estiver neste nível de altitude por muito tempo e realizando o mesmo esforço que o povo tibetano, é capaz do nosso corpo até parar de funcionar. Mas é nesse momento que a gente está enxergando ao vivo a seleção natural e a evolução atuando. E eu fiquei cansado só de imaginar. O ambiente nos molda e todos os caminhos feitos pela nossa espécie deixam uma cicatriz em nosso DNA. Nos tornamos bípedes, o nosso cérebro aumentou de tamanho e a nossa comunicação ficou mais avançada. É impossível parar a evolução. Somos a única espécie remanescente de uma linhagem de primatas bípedes que, por meio da inteligência, conseguiu construir um nicho único neste planeta. Possuímos genes que nos ligam do passado ao futuro. A evolução, ela não pode ser vista como um sinônimo de progresso, já que uma característica que antes poderia fazer muito sucesso, hoje já não faz tanto. Não é apêndice. A evolução é uma mudança, mas ela não vai em direção ao que consideramos mais virtuoso. Então, eu acho que já temos uma resposta para a nossa famosa pergunta. Será que ainda estamos evoluindo? Sim, ainda estamos evoluindo. Não no sentido de progresso, mas sim de mudança. Não esqueça, a mudança é a única constante. Se você gostou de aprender com a gente, te convidamos a aguardar pelos próximos vídeos e conhecer as redes sociais do nosso projeto. Dá um Google aí, @todacidadeensina. Até a próxima! Bem conhecida como... Bah. Não dá! Ela retrata a demigração humana. Imagem de... Esmagem! O homem possui... Eu errei. Eu errei também. E cada... Escreve... Não é apêndice. É impossível parar a evolução.